Se iniciou. Vamos lá. Espera um pouquinho aí, tá lento. Ali, você está sendo gravado. Avise a todos que estão sendo gravados. Avisei. Tá bom. Tá todo mundo gravado. Então, gente, o que que nós vamos aqui? De vez em quando eu vou fazendo aquelas perguntinhas, tá? Se vocês estão me vendo aqui, me escutando, principalmente me vendo, se não estão mais. Então, gente, aqui nós temos, por exemplo, que é a nossa aula 4, né? Então, a gente está meio que, mais 2 aulinhas aqui, a gente finaliza essa primeira etapa e entra para a segunda etapa, que é a etapa do software SPSS. Esse sim, já entrei em contato com a empresa, tá? Para ela mandar o link para que vocês tenham condição de instalar nos computadores de casa. Eu vou mandar esse link o dia que a empresa me mandar, não me mandou ainda, eu vou mandar para vocês com antecedência, para que vocês tenham condição de tentar é, 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 fazer o download desse software, instalar esse software no computador de vocês, e eu sei que alguns podem ter um pouco de dúvida ou probleminhas na instalação, muito raramente tem, mas se tiver, exatamente, nós teremos um tempo para tirar essas dúvidas, as dúvidas podem ser até online mesmo no dia da aula, tá? Então, creio que 2 semanas antes da gente usar o SPSS, nós vamos então já mandar para vocês. É bem tranquilo, eu vou dar todo o passo a passo do que deve ser feito para vocês instalarem nas máquinas de vocês. Pode ser no computador, pode ser no Note, né? Eu não sei se dá para fazer no tablet, mas acho que sim, dá para fazer no tablet também, né? Creio que aí depende se tem a questão de memória, essas coisas assim. Então, o ideal seria um computador ou um Note, né? Não sei, de repente o cara assim, dá para fazer no celular? Não, acho que o celular não dá, porque tu vai receber banco de dados e aí vai começar a complicar, e o melhor é um computador mesmo, tá? Ou tablet mesmo. Gente, então a gente vai falar sobre a parte de medidas descritivas, tá? É uma parte muito interessante e eu já começo aqui colocando uma tabelinha aqui para vocês, que é uma tabela sobre a escala Braden, né, que é uma escala que se usa aí na área da nutrição, é um trabalho que a gente publicou numa revista. Quando eu falo a gente, significa que eu participei do trabalho como estatístico e a prof e a aluna do mestrado participaram na construção do trabalho, né? E aí tem aqui a escala Braden. São várias subescalas e foram então analisados 2 momentos, na admissão do paciente e 7 dias depois, tá? E aí o que que acontece? E aí a gente tem alguns resultados. Por exemplo, esses resultados, por exemplo, sei lá, mobilidade, 208 mais 0,6, mais ou menos 0,6. 7 dias depois, esse valor pulou para 2,38 mais 0,7, mais ou menos 0,7. E aqui do lado tem o P, né, da coluna do P. O P é extremamente importante, por quê? Porque demonstra se houve uma diferença significativa em 7 dias, né? Então a gente está analisando 7 dias, se houve uma diferença entre hoje e daqui a 7 dias. Então, entre hoje e terça-feira que vem. Então, os pacientes foram analisados hoje e foram analisados 7 dias depois, terça-feira que vem. E aí nós queremos saber se essa diferença ela é considerada significativa ou não. E quem vai definir isso aí é o valor do P. A gente não aprendeu isso ainda. Essa é a parte mais apaixonante de um estudo estatístico, é essa, do tal do P, tá? E aqui é um P minúsculo, né? Esse tal do P que muita gente olha, lê o artigo, que você já deve ter recebido algum artigo de algum professor, vocês com certeza absoluta já devem se deparado com esse tal do P, e vocês o que fazem quando leem a primeira vez? Vocês vão passar por cima disso sem entender o que estão lendo. Isso hoje. Mas talvez daqui a um mês vocês vão ler o P e vão entender o significado dele, né? Então, por exemplo, eu vou dar uma dica bem rápida para vocês aqui. Nós temos aqui na linha 1, na linha 4, 5 e 6 e 7, nós temos aqui diferenças significativas. Ou seja, eu posso garantir que o hoje e o analisado daqui a 7 dias houve uma diferença na percepção sensorial, houve uma diferença na mobilidade, na nutrição e assim vai. Então, por que que houve uma diferença? Porque nós temos aqui valores de P menores do que 0,05.
esse é menor, esse é menor, esse é menor, esse é menor, e o primeiro também é menor, que 0,05, 5 centésimos, né? Então, e os outros dois não. Eles tiveram, então, valores maiores que 0,05, significando dizer que nós não tivemos, então, uma diferença significativa nessas duas subescalas aqui, certo? Então, isso é uma das coisas que a gente vai aprender a calcular esse valor. Mas quem vai fazer esse cálculo vai ser o programa, que vocês vão ver que é brincadeira a forma de resolver. Aqui embaixo tem um indicativo, que eu coloquei uma letrinha A aqui e aqui, indicando que nesses dois aqui foram feitos, então, um teste de Mann-Whitney, tá? E um teste de Mann-Whitney com a significância P menor que 0,05. Então, isso tudo. Mas o que me interessa na aula de hoje, essa tabela, por que eu coloquei? Porque esses dados todos aqui estão em forma de média e desvio padrão. Média, desvio padrão. Média, mais ou menos, desvio padrão. Tá? Isso tem que estar escrito na tabela ou escrito no texto. As meninas escreveram no texto. A tabela 2 está representada as subescalas da admissão do paciente 7 dias depois. Os valores estão representados em média, mais ou menos, desvio padrão. Isso tem que explicar, porque ninguém é mãe de Ná aqui para saber o que esse primeiro número representa e o que esse segundo número representa, tá? Então a gente tem que tomar bastante cuidado em explicar direitinho. Tu sabe porque tu é dono do trabalho. A pessoa que está lendo não sabe porque ela não fez o trabalho contigo, tá? E ela não tem ali como saber o que é cada um deles. Então tem que escrever isso. Pode escrever na tabela, a gente pode escrever aqui do lado, podemos assim, ó, na admissão, média mais ou menos desvio, 7 dias depois, média mais ou menos desvio. Beleza. Ou tu faz no título também, pode, né? Aqui botar no final também, ou no próprio texto, as meninas optaram pelo texto, tá? Então, esses valores aí, tudo, a gente vai trabalhar hoje com a média, com a mediana e com os quartis. Na semana que vem, a gente trabalha com o desvio padrão e algo mais. Aí o cara diz assim, bom, mas como é que eu sei o que eu vou colocar no trabalho? Bom, isso é um ponto muito, muito, muito importante, porque às vezes eu posso colocar esse número em forma de média e às vezes eu posso colocar esse número em forma de mediana. Então vai depender muito do comportamento dos dados para saber em que eu vou colocá-los, se em forma de média ou se em forma de mediana, que são os dois principais formas de representação dos dados que eu tenho, tá? Então nós vamos falar um pouquinho sobre média, tá? Ninguém aqui, gente, vai decorar o que é, não é para isso. Ninguém vai fazer pergunta lá. Clã, pergunta número 1 da prova. O que é média? Né? Não vou falar sobre isso. Agora, tem coisas importantes, tá? Por exemplo, aqui, se a distribuição, aí, claro, a gente vai falar muito sobre isso mais adiante, tá? Se a distribuição for simétrica ou normal, a gente usa a média aritmética. Se a distribuição for assimétrica, a gente usa a tal da mediana, certo? Ah, mas como é que eu vou saber se ela é simétrica ou não? O que é simétrica também, né? Porque vocês podem pensar assim, ó. Eu posso quase garantir para vocês que a distribuição da idade de vocês ela é simétrica. Por quê? Porque eu vou ter uma média da idade de vocês, da turma nossa hoje da terça-feira, deve ser ali em torno de 21 anos, creio eu. E nós provavelmente, embora eu não conheça vocês pessoalmente, eu acho que não tem ninguém assim com uma idade muito longe dessa que eu citei. Tá? Eu tenho 23. 23 não é longe de 21, tá, gente? Então, longe seria tu ter uma idade tipo, eu tenho a minha idade, tá? Então 54, ponto. A média deu 21, mas um aluno ali, que é o Clândio, tem 54. Então, aí eu tenho uma distribuição provavelmente assimétrica. Mas isso não é tu que vai ver ou tu vai pedir para alguém olhar. É um cálculo que se faz, que a gente vai aprender daqui a um mês esse cálculo. Se a distribuição for simétrica ou normal, eu uso a média aritmética na minha conclusão. Se a distribuição for assimétrica, eu vou usar a mediana na minha conclusão. Então aqui, provavelmente, e eu posso garantir porque foi o que fiz, né? Todos os dados aqui eram simétricos, tá? Como é que tu viu isso?
porque eu tenho que ter o conjunto de dados, eu tenho que ter o banco de dados e aplicar ali uma metodologia e um teste estatístico que vai me dizer se ela é simétrica ou não. Eu posso garantir que é simétrica, porque eu fiz esse trabalho com as meninas ali. Então, usei a média e o desvio padrão, tá? Então, a gente assim, e a idade de nossa turma, será que é simétrica? Eu acho que sim, acho que sim. Se eu disser para vocês que a média é 21 anos, deve ter gente com talvez aí 19, 20, 22, 23, 24, isso se chama simétrica. O que seria assimétrica? Se eu disser para vocês que a média é 21 e tiver lá um ou dois ou três alunos que tenham 40 anos. Então, tu vê que está muito longe da média que a gente calculou, né? Então, ela é assimétrica e aí a média não seria o melhor valor para ser representado ali. Tá? Isso sim, isso que eu coloquei aqui em amarelo e verde, ela é interessante sim em uma avaliação em que vocês têm que marcar, tá? Então, eu não vou pedir definição, mas já dei aqui vários exemplos para vocês, o que seria simétrico ou não. Mas vocês não vão, mas como é que eu vou saber se a distribuição ela é simétrica ou assimétrica? Senão, no momento, a gente vai ter meio que fazer no olho, mas isso eu não vou cobrar. Mas depois, mais à frente, daqui a um mês, vocês vão fazer o teste e vão dizer assim, Clândia, esse grupo de dados aqui é assimétrico. Não posso usar a média. Esse grupo de dados é simétrico. Eu devo usar a média como valor representativo, tá? Bom, gente, parem quando vocês tiverem dúvida, tá? De um pouquinho vai ter um exemplo de uma assimétrica aqui embaixo. Bom, o que é média aritmética? Claro que eu tenho que falar para vocês o que é, né, gente? Mas eu também tenho que falar para vocês que eu não vou ficar pedindo assim para vocês me darem a definição. É o quociente da divisão, da soma dos valores, papapá, papapá. Se tu quer saber uma média, realmente, como é que eu sei a média da idade de vocês? Somo a idade de todos vocês, e se na turma nós somos 18, eu divido tudo por 18. E aí eu tenho o resultado da média, né? Então aqui o que a gente tem? Nós temos 10 recém-nascidos, eu somei o peso dos 10 recém-nascidos e deu 31 quilos. Dividi por 10, porque são 10 recém-nascidos, e deu 3,1. Significa que, em média, as crianças que nascem nesse hospital, as últimas 10 crianças que nasceram, eles têm uma média de peso de 3,1 quilos. Significa que elas nasceram com 3,1? Óbvio que não, né, gente? Óbvio que não, isso chama-se média, só para vocês terem uma noção de como está ocorrendo, né, de que forma está ocorrendo. Será que essa distribuição ela é simétrica? Bom, na realidade, eu teria que aplicar um teste para ver se é. Mas pela experiência que a gente tem, a gente nota que os dados não diferem muito, né, gente, da média. Não diferem muito da média. Ó, esse aqui é o mais longe da média que nós temos, que não dá nem 1 quilo de diferença, dá 900 gramas. Então, quer dizer, provavelmente, eu tenho aqui uns dados simétricos, mas isso eu não posso garantir para vocês. Eu estou só colocando ali que provavelmente eu tenho ali os dados sendo simétricos. Então, a média seria um belo valor para representar aqui a média de peso dos recém-nascidos, tá? Então, tá aí. Olha aqui, ó. Volume respiratório forçado. Eu tenho 10 pacientes, eu somo os 10, deu 28,1. Divido por 10, 2,81. Olho, claro que eu também teria que aplicar o teste, mas pela experiência, pelo olhômetro, 2,81. Quem é que está mais longe é o 4, mas o 4 não é um valor tão longe do 2,81, né? Então, provavelmente, esses dados também sejam simétricos e eu poderia usar a média tranquilamente aqui, sem sombra de dúvidas, que eu usaria a média para representar o volume. Se diria, então, que em média o volume respiratório forçado dos 10 adolescentes que sofrem de asma é 2,8, tá? Claro que é importante que nos trabalhos científicos a média venha acompanhada com desvio padrão. Não vamos entrar na definição de desvio, porque é na próxima aula, mas é o ideal que venha junto. Então, 2,81, mais ou menos, e aí entra a resposta do desvio padrão. Pode ser 0,6, 0,8, né? Assim vai indo o desvio padrão, tá? Aqui nós temos uma tabela, mas eu vou dizer para ti que eu não, raramente a gente
vai calcular uma média via tabela, né? Por quê? Porque esses dados normalmente são dados num banco, eu tenho um banco de dados, e nesse banco de dados eu vou calcular a média, daqui a pouquinho eu explico como, tá? Mas aqui tá mostrando para vocês, né? Tá mostrando para vocês uma tabela representando aqui, por exemplo, só vocês entenderem a tabela, que é importante que vocês entendam a tabela também, né? O que diz essa tabela aqui? É o número de filhos homens, né? Que tem as famílias, né? Eu tenho aqui 2 famílias que não tem nenhum menino, 6 famílias com um menino cada, né? 10 famílias com 2 meninos. Então, se a gente quer saber, por exemplo, nessa terceira linha, quantos meninos tem nessa terceira linha? 20. Por que 20? Porque eu tenho 10 famílias com 2 meninos cada um. 2 vezes 10 é 20. Então, a gente vai calculando e no final chegamos em um resultado de 2,3. Não é assim que a gente vai ficar cobrando, porque isso aí seria meio que ilógico, porque vocês vão receber um banco, né, de dados e não uma tabela pronta para calcular a média. Mas se um dia vocês precisarem calcular uma média de uma tabela pronta, né, ela será representada dessa maneira, tá? Então aqui nós temos 2,3, significa dizer que em média as famílias então têm 2,3 meninos. Eu sei que alguém pode chegar e ligar e dizer assim, Clândia, mas não existe 2,3. E aí eu pergunto a vocês, qual o número médio de filhos atualmente? Deixa eu colocar aqui no Google, deixa eu pensar aqui, buscar aqui. Número médio de filhos por família. Qual que é o número médio, será? Que a gente tem. Olha aqui, era isso que eu dizia, eu sabia era 1,8 e está cada vez diminuindo, né? Olha lá, ó. Atualmente ela é 1,77 filho por mulher. Eu achei que era 1,8 o que eu achei esses tempos, né? Agora está para 1,77 filhos por mulher. Em 2060, eu vou estar vivo? 40 anos? Não, não vou estar mais. Que triste, né? Que triste. Não vou, né, gente? 40 anos a mais, 90. Ah, não vou. Tá, não interessa. E aí você não vão poder me cobrar isso aqui, tá? Porque eu não vou estar vivo. Então, assim, ó, 2060, o número médio deve chegar a 1,66. Ou seja, o que ele quer dizer, gente, vai dizer assim, 1,7 para 1,6, a diferença é muito pequena. A questão não é essa, gente. A questão é o seguinte: é uma redução, e é uma redução extremamente significativa. Há uma redução aqui em torno de 10%. Ou seja, reduz 10% o número de filhos de uma maneira geral das famílias. Então não é pouca coisa, não. Tem gente que acha assim, 1,77 para 1,66, a diferença é bem pequenininha. Não dá nem diferença, nem dá cócegas. Tá? É uma diferença de 10%. 10% a menos. Mais ou menos, né? Arredondando, 10% a menos. Então tu pensa, gente, se as mulheres têm tantos milhões de filhos no Brasil, tu tira 10% desses milhões, quanto é que dá? Entendeu? Então não é pouca coisa, não. E está reduzindo, né? Aí a gente vai pegar lá de 1950, 1960, esse número aqui era 4, era 6, né? Por que era 4, era 6? Bom, não tinha Netflix, não tinha BBB, não tinha, né, nada disso. E aí, né, não tinha net, não tinha futebol, tinha, mas era só no radinho e tal. Então, quer dizer, era dele ter dele, era filho em cima de filho, né? E agora não é questão disso, né? Agora tem outros quesitos, a mulher trabalha, antigamente praticamente não trabalhava, hoje bate certinho com um homem trabalhando junto, e até mais às vezes, né? Então, houve uma redução e está ocorrendo essa redução. Então, 2060 é a previsão que teremos 1,66, certo? Mas o que significaria esse? Por que eu estou falando isso, né, gente? Agora eu volto lá para a tela lá que eu estava. Eu estou falando nisso porque a gente muitas vezes assim, eu encontrei um valor que não existe, um valor errado. Não, não é errado. Ele não existe, é uma outra história. Ninguém tem 2,3 filhos homens na família. Ninguém tem 1,66 filhos por mulher. Nenhuma mulher tem 1,66. O que ali nos dá exatamente uma ideia, né? O ter 1,66 significa muito claramente que as mulheres estão tendo de 1 a 2 filhos no máximo. Fica ali um termo, um número mais ou menos entre 1 e 2, né?
Então, mais ou menos aqui a mesma coisa. As mulheres têm muito mais tendência de ter 2 filhos homens do que ter 3, porque o 2,3 está mais perto do 2 do que do 3. Então, ele não dá uma ideia, né? Então, não quer dizer que é falso esse número aqui. Eu não tenho obrigação de arredondar ele para 2. Não, óbvio que não. 2,3 significa, em média, as crianças, desculpe, aqui as famílias têm 2,3 meninos. Pronto, é essa a conclusão que a gente chega, tá? Bom, aí aqui aparece, né, o que a gente chama de algumas características, né, vantagem ou desvantagem de usar a média, né? Então, olhe bem aqui, ó, né? Eu tenho aqui 5 valores, tá? Vamos supor que seja idade, tá? Claro que não pode ser 850 anos, mas vamos lá. Idade, peso também não ia ser, né? Vamos lá. Aí eu tenho aqui 18 anos, 20 anos, 22 anos, 24 anos e 850 anos. Muito bem. Se eu fizer a média aritmética disso, ele dá em perto de 200, tá? Média aritmética seria somar esses 5 valores e dividi-los por 5. Aí deu esse número aqui. Vamos arredondar para 200, tá? Perto de 200. O que significa dizer para vocês que esse 200, gente, ele não representa nenhuma dessas 5 pessoas, vamos chamar aqui de pessoas, não, porque aqui o 200 está longe do 18, o 200 está longe do 20, o 200 está longe do 22, do 24 e também está longe do 850. Consequentemente, esses dados aqui eu posso garantir para vocês que eles são assimétricos. A média não é o melhor valor para a gente representar esse conjunto de dados. Quando eu tenho poucos dados, fica fácil de ver. Quando eu tenho 1000 dados, aí já fica difícil de ver. Por isso que existe um teste para verificar isso para nós, tá? Então, isso aqui eu posso garantir a vocês que são assimétricos. Olha aqui, ó. Porque ele começa com 4 pessoinhas lá no início do nosso gráfico, por exemplo, né? Com 18, 20, 22, 24. Depois aparece a quinta pessoa lá na outra ponta com 850. Então, existe uma assimetria. Então, aqui não usaria a média, mas eu calculei só para mostrar para vocês que esse resultado ele é extremamente influenciado pelo 850 e, consequentemente, não seria ele o valor representativo desse conjunto de dados. Então, ele diz ali, a média sempre tem que situar entre o maior e o menor. É meio que óbvio, né? Vou botar aqui numa corzinha aqui para dar um destaquezinho, né? Aqui. Tá? Então, a média está sempre entre o maior e o menor valor. Isso é óbvio, né? Não tem necessariamente existência real. O que é não ter a existência real? É aquilo que a gente falou agora há pouco. Nenhuma mulher tem 1,66 filhos, né? Tem 1 ou 2, né? Então, mas é um valor que a gente encontrou, ele é verdadeiro, mas é um valor inexistente no sentido de realidade. Realidade não existe. Ninguém tem 4,5 pessoas na família. Tem 4, ou tem 5, tem 6, ou tem 3, e aí vai. Ela pode ser calculada por distribuição de classe. O que é distribuição de classe? Muito raramente a gente vai usar isso aqui. Isso aqui eu, embora possa, isso aqui é mais para fazer aqueles exercícios assim de livros que não são aplicativos para ninguém. Aquele exercício de livro agora há pouco a gente viu aqueles gráficos, né? De 50 a 59 anos, tantas pessoas morreram, né? Ali da Covid. Eu mostrei agora há pouco para vocês. Aquilo ali é intervalo de classe, 50 a 59 anos. Depois de 60 a 69 anos. Depois de 70 a 79 anos. E aí a gente tem ali os valores. Quer dizer, dá para calcular? Dá. Mas os resultados, com certeza absoluta, não serão verdadeiros. Por quê? Porque o resultado verdadeiro só sai, por exemplo, se eu distribuir vocês em classes de idade, de 19 a 20, de 20 a 21 e tal, e eu for calcular, o correto seria eu calcular a média da idade de vocês com a idade de cada um de vocês, não com uma distribuição de classe. A distribuição de classe é uma coisa que a gente nem usa mais, tá? Mas hoje os livros existem, mas coisas que a gente abomina porque hoje a gente trabalha com banquinho de dados. Pode ser calculada diretamente usando uma calculadora, óbvio, né? Que pode. Agora, só quero ver tu usar uma calculadora quando eu tenho um banco de dados, por exemplo, hoje eu tenho um banco de dados ali da Covid aqui de Santa Maria, que eu fiz um trabalho para eles, de 3.700 e poucas pessoas. Aí eu quero ver tu fazer a média usando a calculadora. Claro que dá para usar, vai ficar um dia inteiro fazendo só esse cálculo. Depende de todos os valores? Óbvio que sim, depende de todos os valores. E
isso aqui é extremamente importante na estatística, tá? Evidencia estabilidade se a gente pegar uma amostra grande, o que significa dizer que se eu pegar, por exemplo, aqui, ó, 1.000 pessoas com idade entre 18 e 24 anos, e se tiver essa pessoa com a idade de 850, ele vai praticamente não fazer cócega nenhuma na média, entendeu? Ele cria uma estabilidade, mesmo que eu tenha um valor extremamente estranho, ele vai criar uma estabilidade devido ao fato que a gente tem aqui uma quantidade muito, muito, muito grande de valores, tá? Então, acontece isso. Então, por isso que a gente diz, quer fazer um trabalho científico legal, tem uma amostra relativamente grande. Aí eu sei que talvez vão me perguntar, o que é uma amostra grande? Como é que eu calculo o tamanho da amostra? Isso a gente tem uma aula só sobre isso, que é uma super importante. Se tu quer que o teu trabalho seja um trabalho realmente significativo, um trabalho que possa fazer a diferença nos estudos, tu tem que ter uma amostra grande, uma amostra significativa. Grande, o cara vai dizer, o que é grande para ti? Né? O grande para ti, o grande para uma outra pessoa é diferente, eu sei que é diferente, né? Mas o grande significa uma amostra significativa. Hoje, uma amostra significativa num estudo eleitoral, e daqui a pouquinho já começam a sair, já estão saindo várias pesquisas, né, com os candidatos para presidente do Brasil na próxima eleição, eu preciso, no mínimo, ali umas 3, 4 mil pessoas respondendo essa pesquisa. Aí eu vou ter uma amostra condizente, né, com o que eu quero. Claro que num estudo, por exemplo, vou fazer um estudo com pacientes com problemas cardíacos Santa Maria. Se vocês sabem o número de pessoas que têm problemas cardíacos Santa Maria, vocês então usem este valor e vocês vão fazer um cálculo. Se vocês não sabem, que dificilmente alguém vai saber, né? Não tem como a gente saber quantas pessoas em Santa Maria têm problemas cardíacos. Não tem como saber. Como não tem, porque às vezes a pessoa tem e nem sabe que tem, né? Agora, eu vou calcular e eu digo para vocês que uma pesquisa hoje em Santa Maria, uma base, se for fazer uma pesquisa num determinado problema, tu precisaria em torno de 300 pessoas hoje em Santa Maria, para ter uma pesquisa realmente daquela que tu chega num resultado, e esse resultado tu pode explanar, tu pode passar esse resultado para todo mundo e dizer, olha, esse resultado tem validade, tem validade. Agora, eu vou fazer uma pesquisa com 10, com 15, com 20, aí a melhor coisa que tem, né, é tu ficar quietinho e não falar nada, porque como é que tu vai validar os teus resultados para 10 ou 20 pessoas? É que nem eu fazer uma pesquisa ali com os alunos da medicina e pegar só 10 alunos para fazer a pesquisa. Não, eu tenho ali uma população de 400 alunos, sei lá quantos tem ali, provavelmente o meu cálculo vai dar em torno de 150, 120, dependendo ali o que a gente for colocar na fórmula. Aí vocês vão precisar escolher 120 alunos da medicina UFN para chegar a uma conclusão. Aí quando vocês terminarem o trabalho, vocês podem validar esses resultados e dizer, olha, os alunos da UFN pensam assim, os alunos da UFN da medicina são assim, assado, porque vocês fizeram uma amostra representativa da população. Ah, mas eu não posso pegar todo mundo? Pode. Para a eleição, tu pega uma pesquisa eleitoral, tu pega todo mundo? Obviamente que não. Então, quando tu tem uma amostra, uma população pequena, é óbvio que tu pode pegar todo mundo sem problema nenhum. Agora, tu tem ali uma amostra, uma população de 500 pessoas. Ah, não sei se vocês vão conseguir, né? Por exemplo, se é alguma medição, imagina se é verificação, alguma, retirar, fazer exames de sangue, exames de saliva, algum tipo de exame, vocês vão ter que fazer 500 exames. Então, por isso que a gente calcula o tamanho da amostra, e essa amostra tem que ser representativa para que a gente tenha com isso um resultado fidedigno da tua pesquisa. Senão, fica aquele negócio. Claro que eu quero fazer uma pesquisa com 10 só, porque eu quero fazer rápido, quero já fazer e publicar. Só que eu vou dizer para ti que publicar pode esquecer que tu não publica de jeito nenhum, tá? Bom, aí nós temos um outro termo que é moda, eu só vou dizer a vocês que eu falo sobre ele porque faz parte do programa, logicamente, mas a gente nem não usamos em artigos isso aqui, vocês podem verificar que vocês não vão se deparar com isso.
Vocês vão deparar com a média, com o desvio padrão, com a mediana e com os quartis. Isso sim. Agora, com a moda, não. Mas a moda é uma coisa tão simples, tão direta, que todo mundo sabe, porque estudou estatística para as provas do Enem, né, e sabe muito bem o que é moda. Moda é o valor que ocorre com a maior frequência. Aqui no nosso caso, a moda é 10. Porque dá para ver que o 10 apareceu 3 vezes, mais que todo mundo, portanto, moda é 10. Podemos ter uma série que não apresenta moda, ou seja, notamos aqui que não tem elemento repetido, 3, 5, 8, 10, 12, 13, que a gente chama então ele de amodal. E podemos ter também valores com 2 ou até mais, né, modas, e no caso aqui o número 4 é uma moda e o número 7 é a segunda moda. Ou ele é então bimodal. Tu me perguntar, tu já viu isso aparecer em algum artigo? Eu já, porque eu já li 500 mil artigos, já fiz vários também, mas nunca usei. Eu nunca usei, mas já li, tá? E tem que cuidar um pouquinho, tá, gente? Eu vou até dizer uma coisa que eu acho importante, que é o seguinte: quando a gente tem um comentário a fazer, tenta ser mais próximo a quem tu está falando. Se tu for dar uma palestra, por exemplo, para alunos de um colégio, tá? É muito comum vocês irem ali no Santana, irem nos colégios Santana, por causa da UFN, né? Tem a parceria ali, e vocês vão fazer uma palestra ali. Cara, não vão na palestra a gente querer dar uma de facão sem cabo lá e ficar falando termos assim técnicos, tá? Aquela criançada, aquela gurizada, ela não vai saber o que é. Então é que nem eu chegar para você e dizer o seguinte, ó, esse conjunto de dados é amodal, e passar para outra e dizer, o que é amodal? Eu não sei o que é amodal. Amodal é quando não tem repetição. Então não seria mais fácil dizer assim, ó, esse conjunto de dados ele não tem repetição. Isso é importante estatisticamente? Sim, sim, tem importância. Mas tu não vai usar a palavra amodal, né? É uma palavra meio técnica da estatística. Então, quando vocês forem fazer uma palestra, forem dar uma aula, né? Agora, no meio de abril, eu tenho lá um curso para dar lá em Passo Fundo. Curso de análises clínicas. Eu não vou dar de análises clínicas, né, gente? Vou dar de análise de dados usando o SPSS. Ia para Passo Fundo? Não vou ter que dar daqui de casa. Então, eu tenho um grupo de alunos lá, eu sei quem são eles, tá? A maioria deles são médicos, são enfermeiros, são dentistas e tal. Então, quer dizer, eu vou usar termos, não termos técnicos que eu usaria, por exemplo, se eu tivesse um grupo de alunos que fosse da matemática ou da estatística. Aí eu poderia usar termos mais técnicos, porque eles deveriam saber. Agora, os meus comentários vão ser tudo muito direcionados para eles poderem entender. Porque a pior coisa do mundo é tu falar uma coisa e o cara balançar a cabeça, né? Só para dizer que entendeu e não entendeu nada do que tu falou, entendeu? Então, não usem palavras muito técnicas quando vocês forem falar para uma gurizada. Então, vocês vão, daqui uns dias, creio eu, espero, né? Daqui um tempo, né? Que a gente possa voltar às aulas e tudo mais, vocês vão ali dar uma palestra sobre, sei lá, né, não sei sobre o que, tá? Sobre Covid, pronto, vai lá. Aí vocês vão ficar usando termos técnicos, só vocês entendem. Os caras vão ficar olhando para vocês e assim, pô, não adianta nada isso aí, entendeu? Então, tenta falar na linguagem de quem tu tá passando. Então, por isso que é muito importante saber que grupo tu tem. Então, eu tenho lá em Passo Fundo um grupo que eu sei mais ou menos o que é. É um grupo todo da área da saúde. Todos já são formados, porque é um curso de especialização. Quer dizer, eu posso usar um termo técnico de estatística? Não. Agora eu posso usar um termo técnico da área deles. Aí eles sim, eles têm que entender, tá? Então esse é um cuidado que a gente toma ali. Mas o que eu quero dizer é um termo que é uma definição então que a gente não usa, tá? Não usa nos artigos, nos trabalhos e tal. Esse não usa, mas esse usa, né? A mediana a gente usa porque a gente precisa dividir o grupo em metade, por exemplo, e a mediana divide ao meio esse grupo. Então, a mediana, ele divide ao meio. Então, só que para uma mediana, claro que se eu for fazer isso no SPSS ou no próprio Excel, que eu vou mostrar daqui um pouquinho para vocês, eu não preciso fazer isso que eu vou fazer agora, tá? Mas eu tenho que colocar esses dados aqui em ROL. Aí o cara vai dizer, pô, teu plano falou uma coisa agora e usou um termo técnico da estatística com a gente, mas eu usei de propósito, tá? Eu tenho que deixar os dados em ordem, tá? O termo estatístico é ROL. ROL é os dados em ordem, mas eu nunca na vida ia falar, mas eu falei só
para exatamente mostrar isso para vocês, né? Se eu falasse rol, vocês iam ficar ali, ó, aí na casa de vocês, ou balançando a cabeça negativamente ou positivamente, e não iam saber o que era isso. Ou alguns até sabem, mas a maioria não sabe, entendeu? Porque vocês não são da área da estatística para saber o que é. Agora, coloque os dados em ordem. Aí alguém vai perguntar, crescente ou decrescente? Se eu não falei a ordem, qualquer ordem. Então, vocês coloquem os dados em ordem e determinem quem é o valor do meio. Do meio é esse cara aqui, é o 10. Por que o 10? Porque eu tenho 4 valores para baixo, eu tenho 4 valores para cima. Então, ele é o valor central. Então, ele se chama mediana. Aí, qual é por que eu tenho que calcular? Porque a mediana divide o grupo ao meio. Metade dos valores estão abaixo de 10 e a outra metade dos valores estão acima do 10. Certo? É essa a conclusão que a gente chega. Então, às vezes, eu preciso dividir o grupo ao meio, mas como que eu vou dividir o meio grupo? Posso dividir numa forma da mediana. Mediana é o melhor caminho para se dividir o grupo ao meio, tá? Agora, isso aqui porque eu tenho uma quantidade ímpar de termos, né? Deu para ver aqui que eu tenho 9, então eu tenho um valor que é o central. Agora, quando eu tenho uma quantidade, no caso, par de termos, aqui eu tenho 2, 4, 6, eu tenho 8, o 12 não é o valor central. É? Não, né? Não é o valor central, porque abaixo do 12 eu tenho 4, acima do 12 eu tenho 3. Então é o 10. Não é também. Abaixo do 10 eu tenho 3, acima do 10 eu tenho 4. Então, são esses dois valores aqui, o 10 e o 12. Mas como o 10 e o 12 são dois valores e a mediana só pode ser um, eu tenho que fazer a média aritmética desses dois valores. Ou seja, soma e divide por 2, dá 11. Eu posso garantir, então, que metade dos valores estão abaixo de 11 e a outra metade dos valores estão acima de 11. Então, a mediana ele tem exatamente essa função, dividir o grupo ao meio. Tá? Quando que ela é usada? Né? Quando a mediana é usada? Quando eu preciso dividir o grupo ao meio, portanto, né? Às vezes eu preciso dividir o grupo ao meio e eu tenho que ter uma técnica que divida o grupo ao meio. Quem tiver abaixo de 21 anos, vai para cá. Quem tiver acima de 21, vai para lá. Eu dividi o grupo de vocês ao meio. Tá? Claro que eu não sei a idade, portanto, estou chutando que seja 21 a mediana. Ou então, quando eu também, esse aqui é importante, né? Que eu tenho valores meio esquisitos. Lembra que esse termo se dá? São os assimétricos, né? Então, eu tenho uma assimetria de valores, consequentemente, eu não vou usar a média e eu uso a mediana. E aí tem aqui uma pergunta que normalmente o pessoal faz bastante, que é, eu vou usar a média ou vou usar a mediana? E então eu preciso inicialmente verificar se os dados são normais, simétricos ou não normais e que a gente chama de assimétricos. Só que a gente chama mais de normal e não normal, tá? Se forem normais, eu uso a média. Se forem não normais, eu uso a mediana. Então, só que repito, para isso eu vou ter que ter então uma aplicação de um teste, tá? Então, tem até aqui um linkzinho, né, que mostra a apresentação do dados, se usa a média ou a mediana. Então, para te ver como é importante que os caras escreveram até um artigo, um texto, né, falando sobre isso, para vocês verificar na internet. Usa a média ou mediana, vocês vão ter vários e vários textos aí explicativos sobre isso. Então, nesse caso aqui, ó, eu tenho um grupo até vou deixar assim, para a gente não enxergar o que está escrito lá embaixo, eu tenho um grupo de 11 pessoas, são 11 pesos, e vocês têm aqui os pesos, 62, 60, 80, 110, 150 e tudo mais. Eu calculei a média e a média deu 81. Eu calculei a mediana. Bom, se eu coloquei no programa, a mediana calculou direto, tá? Eu não sei calcular. Agora, se eu fosse fazer na mão, eu tenho que colocar em ordem crescente esses valores aqui, para achar a mediana. Achei a mediana 75. Qual dos dois seria mais interessante nós usarmos no nosso trabalho? A média ou a mediana? Então, no olho, não fazendo teste nenhum, eu vejo que temos o indivíduo 6 com 110 quilos e o indivíduo 9 com 150. Ou seja, o 6 e o 9 são dois indivíduos que estão muito distantes da média de 81 quilos. Consequentemente, esses dados são assimétricos. Tem muita concentração em torno de 60, 70 quilos
e depois nós temos 2 que estão lá no cantão, separadão, né? 110, 150. Isso é assimétrico. Então, neste caso, eu usaria a mediana. Eu diria para vocês que o peso médio é 81? É, mas eu não colocaria no trabalho. No trabalho eu diria que o peso mediano do grupo de estudo é de 75 quilos, certo? Porque eu tenho uma assimetria de resultados. E quando se tem uma assimetria, a média pode ser calculada, não tem problema nenhum, mas ela não é bem-vinda nos trabalhos, tá bom? Então, eu usaria aqui a mediana, repetindo, embora eu não tenha provado para vocês que isso aqui ela é assimétrica, estou fazendo no olhômetro, mas mais adiante a gente vai ver como se faz isso daí, tá? Então ele fala ali, papapá, né? Se utilizar a média, teremos o peso médio 81. É correto afirmar que todos aqueles 11 pessoas ali pesam em torno de 81? Claro que não, né, gente? Olha aí, ó. Ninguém pesa 81 ou próximo, alguns próximos ali, mas muito pouco. Então, nós usaremos que o peso mediano do grupo é de 75 quilos. Aí sim, significa dizer que metade das pessoas que estão sendo participantes do estudo pesam menos que 75 quilos. Ou que a metade pesa mais que 75 quilos. 75 é o peso que divide o grupo ao meio. Quem pesar menos que 75 fica daqui. Quem pesar mais que 75 fica dali. E a gente vai identificar que nós temos metade num grupo e metade no outro. Tá? Bom, aqui ele fala, gente, sobre medidas de tendência não centrais. E a última definiçãozinha nossa aqui, que são os chamados quartis. Quartis, tá? Os quartis, o próprio desenho que está aqui embaixo, ele mostra e todo mundo vai entender. Tu vai dividir o teu grupo inteiro, a minha sala eu vou dividir toda ela em 4 pedacinhos iguais. 25%, 50%, que seriam os 2 primeiros pedacinhos, e 75%. O quartil 1, 25%. O quartil 2, 50%. O quartil 2 tem a mesma denominação de mediana. É a mesma coisa, porque divide ao meio. E o quartil de número 3 é 75%. Então, se eu calcular o peso, tá, de um grupo e disser que o quartil 1 deu 58 quilos, eu vou dizer que 25% do meu grupo pesa menos que 58 quilos. Se eu fizer o mesmo cálculo do quartil 3 desse mesmo grupo e der que o quartil 3 deu 80 quilos, eu vou dizer que 75% do grupo pesa menos que 75 quilos, que 80 quilos. Certo? Então, o quartil 1 e o quartil 3, eles têm a incumbência do quartil 1, 25%, e do quartil 3, 75%. A mediana, ou o quartil 2, é meio a meio. Tá? Então, vou repetir. Se o quartil 1 dos pesos der 58 quilos, eu digo então que 1/4 do meu grupo, 25% do meu grupo, pesa 58 quilos para baixo. Se eu disser que o quartil 3 é 80 quilos, eu vou dizer que 3/4 do meu grupo, ou 75% do meu grupo, pesa 80 para baixo, 80 quilos para baixo. Isso tu consegue, estatisticamente, isso vocês vão ver futuramente, tu tem uma noção do grupo. Se você me desse o quartil das idades de vocês, eu teria uma noção muito clara da turma de vocês. Se a gente calculasse o quartil das idades de vocês, eu teria uma noção muito clara. Né? 1/4 da turma tem idade tanto a menos, né? 75% da turma tem idade de tanto para baixo, e assim a gente tem uma noção bem clara do grupo que eu tenho. Aqui tem os DCIS percentis, que a gente não vai usar muito, tá? E aqui tem um exemplo, né? Que é um exemplo que a gente não vai fazer isso na mão, mas eu quero dizer que, por exemplo, se o cara quer calcular desse grupo, está em ordem, está vendo que está tudo em ordem, o nível de albumina no sangue está em ordem crescente, começando do menor para o maior, e eu quero achar o primeiro quartil. Como é que eu acho o primeiro quartil? O primeiro quartil é 25%. Então, eu tenho que pegar o meu grupo de pacientes e achar 25% de 60%, que é 15, né? 25% de 60 é 15. Então, tu tem que encontrar aqui na ordem a posição 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
11, 12, 13, 14, 15, é 4,76. O que significa dizer que 25% do meu grupo de pacientes tem albumina até 4,76 ou menos de 4,76, né? Então a gente tem essa possibilidade de representar. Só que isso é calculado manual, né? Só que a gente não vai calcular nunca isso manual, tá? Agora depois eu vou dar uma última definição. Deixa eu mostrar como é que a gente faz isso, por exemplo, usando o Excel. Então, gente, aqui no Excel eu tenho as médias das glicemias, peso e IMC de um grupo de pessoas, tá? Eu peguei só um pedacinho de um banco de dados, tá, da professora Elisângela, da nutrição, e é um trabalho que vai ser, vocês podem verificar, que vai ter agora, acho que daqui um mês, vai ter a semana da enfermagem, né? Então ali nós temos trabalhos da área da saúde, de repente algum de vocês pode ter feito com algum professor algum trabalho e esteja tu vai apresentar esse trabalho nesse congresso, tá? Então, esse congresso, deixa eu só mostrar aqui, ele é quando? Deixa eu até agora, fiquei na dúvida. Eu já tenho ali, se não me engano, 3 trabalhos já, que vão ser, 2 já foram enviados, o terceiro não sei se foi enviado ainda. Deixa eu ver aqui, ó, eventos. Clico aqui em eventos. Deixa eu mostrar uma coisa rápida aqui. Aqui, ó. É a 7ª Jornada Internacional da Enfermagem, 4º Simpósio da Enfermagem e o 5º Seminário de Saúde Materna Infantil. Materna Infantil é o mestrado que nós temos. As inscrições são até o dia 3 de maio e os trabalhos até amanhã. Até amanhã os trabalhos, isso eu sei. Os trabalhos é até amanhã, eu tenho certeza. E aí a gente vai ter alguns trabalhos ali que a gente tem parceria com o pessoal, tá? E aí o que aconteceu? Deixa eu voltar lá. Aqui. Então ela me deu ali várias coisas, a gente fez um trabalho, foi um trabalho bem legal. Esse trabalho é um trabalho de TFG de um aluno da nutrição, tá? E que ela pegou uma partezinha do trabalho dele, que o trabalho vai ser só defendido no meio do ano, né? Pegou só uma partezinha do trabalho e já colocou para que ele tenha um trabalho já publicado, né? Num congresso, num seminário, né? É importante para o aluno, claro, para o professor também é importante. E aí, o que acontece? A gente fez o trabalho para eles lá e eu peguei os dados aqui e a gente vai calcular. Olha aqui, ó, temos os dados todos aqui. Eu quero calcular, por exemplo, a média. A média. Como é que a gente calcula a média disso aí? Então, eu quero calcular a média. Como é que a gente faz, então? A maneira mais prática de calcular a média é o seguinte, tu vem aqui, marca o primeiro, aqui ó, e botão esquerdo do mouse arrasta até o último. O último valor é aqui. E tu vem aqui nesse cantinho, tá vendo aqui ó, e clica no botãozinho para baixo, e aqui está escrito média. Tu clica aqui e tu tem a média ali embaixo. Então a média da glicemia deu 2.278. Gente, eu tô achando esquisita essa média, porque aconteceu alguma coisa aqui que eu passei batido de propósito, né? A média não pode dar isso. Isso é uma das coisas que tem que pegar e enxergar, tá? É que nem eu fazer um cálculo de média da idade de vocês e dizer que a média da idade de vocês deu 45 anos. É que alguma digitação errada aconteceu aqui. Então eu vou passar o meu olhinho aqui e não passar e vi que ela colocou aqui 99.999. O que significa isso? Esse é um código que a gente utiliza no SPSS, pode ser 9.999, pode ser 999. Esse número significa dizer que desse paciente, ela não tem a glicemia dele. Isso é comum, tá? Tu não ter um elemento de algum paciente. Então, tu coloca um número maluco. E aí, só que tu tem que informar ao programa, que no caso ao ASPSS, que esse número 99.999, ele é um número omisso, significando dizer que esse número não existe. Então, só que no Excel eu não tenho como informar que não existe. Então eu vou deletar ele, tá? Vamos ver o que aconteceu lá, se melhorou a glicemia? Melhorou, ficou 1.200, mas ainda tem algum probleminha em algum lugar. Vamos ver. Aqui, tem outro probleminha ali. Então eu venho aqui e deleto. Vamos ver o que deu agora. Agora sim. Aí tu tem uma média condizente, né, com os resultados todos aqui de cima.
Então tu tem que prestar muita atenção nisso, sabe? Porque se tu usar o Excel, usar esses números que repito, ela tem que me dar esses números aqui, tá? Ela pode deixar em branco? Pode. Só que eu, quando usar o SPSS, eu tenho que codificar isso aqui. Então, eu peço para todo aluno que, quando cria um banco de dados e tem um paciente na qual ele não tem esse valor, que é muito comum, tá, gente? Vocês pegarem um prontuário, por exemplo, e vocês não têm a idade do paciente. É muito comum. E aí, então, essa idade, vocês vão colocar o quê? 999. Claro que eu entendo. Por que não coloca 99? Porque 99 existe a idade 99. Qual o problema de ter uma pessoa com 99 anos? 999 não existe. Então eu vou entender que esse número é um número omisso. Então lá eu tenho que explicar ao programa e dizer, olha, esse número não existe. Outra coisa, tem gente que diz assim, e se eu colocar zero? Não, colocar zero, tu aí descambou. Zero significa, por exemplo, aqui, deixei em branco, mas tu colocar zero, vai dar crepe o negócio. Está dizendo que a pessoa tem zero de glicemia, entendeu? Então aí vai dar errado mesmo, e quando não existe o valor, deixa ele em branco. Então tu viu como ficou fácil encontrar a média. Eu tenho agora aqui o peso das pessoas e o IMC das pessoas. Então eu venho aqui, já que eu calculei a primeira média, eu não preciso fazer tudo de novo. Eu venho aqui no cantinho e arrasto, e ele vai calcular a média desses aqui. De novo, tem um problema aqui, né? Que não existe uma média de 1.000 e poucos quilos. Agora sim, né? Tirei aquele valor e deu o que aqui? 71 quilos de média. O IMC, não existe IMC. O que deu aqui o IMC? 2.000. Tá louco, né? Não existe. Então tem alguma coisa que está ocorrendo aqui. É a gente rodar aqui, procurar, né? E no procurar, olha aqui, aqui tem um problema. Deleta. Tá? Vamos ver se deu. Não, então tem outro problema aí ali. Vamos ter que achar. Seu olho. Aqui tem outro probleminha. Beleza, deleta. Vamos ver se deu ali por 30, 20, alguma coisa assim. Deu 25. Então tá certo. Tá? Então, quando eu der o segundo trabalho, provavelmente eu vou dar um banco de dados para vocês, tá? Para vocês calcularem algumas coisas que eu vou pedir. Quando vocês se depararem por algo muito estranho, muito maluco, e vocês têm que tentar enxergar, vocês têm algo errado ali no banquinho de vocês. Eu vou dar um banco errado. Agora, não me invente um dia de botar um banco lá, que eu vou dar um banco da idade, de você, aqui o banco da idade, e aí vocês encontrei uma média de 289 anos. Tá, tu tá fazendo do que? Um estudo do que? Dos dinossauros? De quem tá fazendo? Não, de pessoas. Ah, tá, de pessoas. Muito bem, tá errado. Né? Então, quer dizer, cuida isso, tá? Outra maneira de achar a média, tá? Eu vou achar, essa é mais fácil, não tem dúvida nenhuma que é mais fácil. A outra maneira de achar a média, média de novo, é achar aqui, tu tem que digitar, aí eu quero que apareça a média aqui, tá? Dessas idades aí, na idade não, das glicemias. Então tu vem aqui, digita igual, escreve média, abre um parênteses, e aí tu vai lá na primeira glicemia, com o botão esquerdinho do mouse, e vai até a última glicemia. Cuidado, até a última não entra a média que tu calculou, até o último paciente, que é a linha 95. Não precisa fechar, dá Enter, tu viu que o resultado deu o mesmo. Então, o que eu quero dizer para vocês, tanto faz vocês fazerem pela maneira mais prática ou por aqui. Aí vocês vão rodar para os outros aqui, pro ladinho, pá, pá. Tu vê que os resultados são exatamente os mesmos. Agora vamos calcular a mediana. Vamos ver como é que a gente calcula a mediana por esse caminho aqui. Tá? Vamos lá. Pelo caminho mais rápido. Vamos fazer sempre pelo caminho mais rápido, né? E mais prático. Mediana. Então vocês vêm aqui no primeiro paciente e marca até o último. Até o último, tá? O último paciente não é esse aqui é a média. Aí vocês vêm aqui no cantinho, procurem mais funções e vai aparecer aqui MED. Vai procurando, né? Procura aqui, MED. MED é a mediana. Quando tu clica em cima, ele vê aqui, explica para ti o que é. Ok. A mediana de quem tu quer? Eu quero a mediana. Opa, eu fiz uma coisinha errada aqui. Volta lá. Tá, ele não vai fazer direto ali. Ele vem aqui, Tu tem que colocar o mouse aqui, tá? E aí tu vem aqui, É que eu não uso muito isso aqui, tá? Mas vamos lá. Aí tu clica em MED, que é mediana. Aí vai abrir essa tela. E aí tu vai lá em cima. Aí sim tu marca o primeiro até o último. Só marca o primeiro até o último.
Parou ali. Ali. Deu? Deu. Ok. Tá ali a mediana. A mediana, então, deu 133,74. Significa dizer que 50% dos pacientes têm glicemia até 133, ou glicemia inferior a 133. Metade dos pacientes tem. O que isso é? O que esse valor ele representa? Não sei. Aí vocês têm que estudar se é uma glicemia alta ou não, né? Vamos supor que glicemia 133 ou 130, mais ou menos por aí, seja considerada uma glicemia padrão. Então, eu posso dizer que metade dos pacientes estão ali com uma glicemia padrão e a outra metade está com a glicemia mais elevada. Então, vamos fazer esse aqui, que eu não precisava fazer, porque era só rodar para ele. Vamos fazer de novo a mediana. Vamos vir aqui, ó, bota o mouse aqui, que eu quero que apareça a mediana dos pesos, né? Agora aqui. Vem ali no canto, mais funções, procura a palavra med de mediana. Ok, vai aparecer esse quadro e você só tem apenas que marcar do primeiro paciente ao último paciente, que é o 90 quilos. Então, significa o 90 quilos, né, peso. Então, nós temos aqui que metade dos meus pacientes tem menos que 70 quilos. Perfeito? Tô certo, né? Metade dos meus pacientes tem menos que 70 quilos. Aí tu tá a fim de rodar para o outro, tu roda para o lado e tu tem aqui os IMCs. Metade dos meus pacientes. Gente, isso aqui é interessante, ó. Esse resultado é interessante, porque o IMC 25 é considerado um IMC normal. Acima de 25 já não é considerado normal. Então deu 25,5. Então eu posso dizer para vocês que nós temos 50% ou um pouquinho mais, né? Metade dos pacientes estão com um IMC classificado como normal. Já os outros 50% estão com IMC acima de, né? Então, nós temos aí uma informação muito relevante aqui em vistas do IMC. Então, nós temos metade dos nossos pacientes com IMC acima de 25,5. Então, ali tu tem o sobrepeso, né? Lembra que quando eu calculei o meu IMC, eu estou com sobrepeso. Estou um pouquinho, tá? É a culpa da pandemia, tá? Então, como chocolate, fico o dia inteiro na frente dos computadores e pá, estudando, pá, e aí a única coisa que me diverte é comer um chocolatinho e vai. E aí vai indo, né? Então eu tô um pouquinho com sobrepeso. Então, né, já que eu não posso mexer na minha altura mais, né? Eu só posso mexer no meu peso. Então eu tenho que dar uma melhorada aí para dar uma reduzida. Eu cairia nos outros 50%, nos 50% que está acima de um peso normal, tá? Gente, eu quero saber se vocês estão me escutando. Puta, meia hora eu fiz uma pergunta muito grave. Então, sim. Valeu. Sim. Tá? Então a mediana é assim que a gente calcula, tá? E eu vou calcular aqui, gente, os dois quartis, tá? O quartil 1 e o quartil de número 3. Então, para a gente ter uma noção também. Como é que eu calculo o quartil? Vamos lá? Bem fácil. Bota o mouse aqui, nessa casinha, vai lá no canto, procura mais funções, e vocês têm aqui, ó, quartil inc. Quartil inc. Então, tu retorna o quartil. Então, tu clica, e aí tu vai descobrir de quem tu quer. Eu quero das glicemias. Vem aqui. Vamos lá. Aqui, até o último paciente. Só que agora tu não dá enter ainda, tá? Tu tem que explicar qual quartil que tu quer. Quarto, que ele chama de quarto. O quarto que tu quer é quarto 1, que é o quartil do número 1. Pronto. Aí tu tem aqui o resultado. 114, 115, né? De quartil número 1. Significa que 25% dos pacientes têm glicemia abaixo de 115. Tu quer achar de tudo o resto, tu vem e roda para todo mundo. Tu tem 25% dos teus pacientes estão com um peso abaixo de 59 quilos. E 25% dos teus pacientes estão com IMC abaixo de 21. 25%, né? Quando o cara quer calcular o Q3, que é o quartil de número 3, faz a mesma coisa. Vai no primeiro, vai lá naquela simbologia, mais funções, quartil inc, e aí tu calcula o primeiro. Então pega o primeiro paciente, vai até o último, aqui, e aqui tu coloca 3, que é o terceiro quartil. Dá um ok, tá aqui.
Está aqui o resultado. Significa dizer que 75% dos pacientes têm glicemia abaixo de, em torno de 187, né? Vamos ver o resto aqui. Vamos ver o peso. Olha aí, ó. 75% dos pacientes têm peso abaixo de 81 quilos e 75% dos pacientes têm IMC abaixo de 29, mais ou menos, né? 28,7, 29 ali. Tá ali. Tá? Então, ele é bem simples o seu cálculo, não tem, assim, grandes mistérios, né? Então, claro, isso vai, futuramente, a gente vai ter um trabalhinho para vocês fazerem isso aí, mas a gente vai ter mais 2 aulas ainda para brincar um pouco mais com Excel, tá? Bueno, gente, aí, para a gente poder finalizar ali, a gente tem ainda uma outra definição, que eu gosto muito dessa definição, pode colocar isso aí como uma questãozinha de prova, eu gosto muito de colocar uma ou duas, né? Como eu tenho um banco com 70, 80 questões, pode ser que caiam até duas, pode ser que não caia nenhuma, né? Porque aí não é eu que sorteio, né, gente? É o programa lá, que quando vocês liberam a prova, eles vão sortear 15 questões para vocês, aleatoriamente. Então, pode ser que caia 2 questões sobre isso, pode ser que não caia nenhuma, então não tem como a gente saber. O Boxplot, gente, é um gráfico muito utilizado. Eu quase que duvido que vocês não tenham visto um gráfico parecido com esse em algum artigo, tá? E normalmente os gráficos são colocados assim lado a lado, aí colocam o gráfico do peso, o gráfico da altura, o gráfico da idade, eles colocam lado a lado, que mostra exatamente o comportamento dos dados, tá? Então esse gráfico chama-se gráfico de Boxplot. E a gente vai criar esse gráfico muito no SPSS, muito. Inclusive as próprias conclusões dos trabalhos de vocês vão ser as conclusões, vocês vão colocar os gráficos para não é para melhorar, não, seria para justificar a tua conclusão. Os gráficos servem exatamente para isso. O gráfico de Boxplot é um gráfico de caixa, né? E esse gráfico ele tem certas características, né? Então as características que ele tem é que ele é um gráfico então que é uma caixa e depois ele tem 2 linhazinhas aqui verticais. Esse valor que cai aqui em cima chama-se maior valor, vai ser o maior valor do teu conjunto de dados. Esse valor aqui de baixo é o menor, e na caixa tu tem a mediana, que é essa linha central dentro da caixa. A linha central não, essa linha horizontal dentro da caixa. Essa linha que finaliza a caixa é o quartil 3, que a gente sabe o que é, e essa linha que finaliza a caixa aqui embaixo é o quartil número 1. Então é um gráfico que a gente vai usar, né, bem interessante, e desculpe, e são esses elementos que aparecem ali. Deixa eu mostrar agora aqui, por exemplo. Então, aqui, eu não sei exatamente isso aqui, vamos supor que isso aqui fosse peso, tá, gente? Quilos e tal. Então, eu teria aqui um peso máximo, talvez aqui uns 17, 18, um peso mínimo de 10, né? E aqui tenho a mediana, que é essa linha mais grossinha no meio, e o quartil 3 e o quartil 1, que é a parte superior e a parte inferior da caixa. Aqui eu tenho 2 valores estranhos, são valores aqueles assimétricos, lembra daquela pessoa que pesava 150 quilos? Ela seria um valor, então, é um valor outlier, tá? E esse aqui não tem como eu chamar diferente, tá, gente? A única coisa que eu posso definir para vocês que o outlier é um valor discrepante, isso é importante. O que é um valor discrepante? É um valor que destoa dos demais. Então, por exemplo, a minha idade seria um outlier perante a idade de vocês, vocês entenderam? Então, assim, vocês têm uma idade, todos vocês têm uma idade, a minha idade no grupo de vocês seria um outlier, porque seria um valor discrepante. Eu não estou falando desse termo outliers para me mostrar, é que não tem outro termo que se usa, tá? Isso é um valor discrepante, mas ele é chamado de outliers. O que a gente faz com ele? Tá? Isso é muito importante, esse pedacinho aqui eu gosto muito, a gente coloca muitas informações em questões. De que maneira pode aparecer um outlier? Eu vou voltar naquele exemplo lá que eu estava agora há pouco, tá? Em que tinha aqui 99.999. O que acontece aqui? Se eu fizesse um gráfico, esse aqui seria um outlier, e ele ia me mostrar, opa, tu digitou errado. Eu posso ter digitado errado, então eu posso ter feito uma leitura errada. Por exemplo, o que é uma leitura errada? Vamos pegar a balança, gente, na casa de vocês, tal, tem uma balança digital, tá? Então vocês vão ali, vão se pesar. Vocês podem fazer a leitura errada. Sim,
Vocês olharam ali, o clã está com 97, vocês olharam ali, estava 87. Se vocês anotaram o peso do clã de 87, vocês já tem 10 de média, muito bem. Vocês fizeram a leitura errada, entendeu? Ele tinha 97, mas vocês olharam o 9 parecido com 8, né? E botaram 87. E isso, como é que tu identifica que ele é um outlier? Eu só identifico que ele é outlier quando acontece isso. Quando ele vai aparecer um gráfico de box plot e vai aparecer uns pontinhos em cima ou embaixo. Tá, mas o que eu faço com ele? Depois eu falo para vocês. Ou anoto errado. Eu li 97, mas eu pensei na morte da bezerra e anotei 87. Ou eu faço a transcrição errada. Seria então eu anotei certo, eu li certo, anotei certo, mas eu mandei para o Excel errado. Isso é a coisa mais comum que tem. O cara leu 97, anotou 97 e digitou 87. Aí errou, né? Erro na execução do experimento. Então, às vezes, tu tem um experimento e tu errou o experimento e automaticamente gerou um resultado errado, gerou um outlier. Mudanças não controláveis, por exemplo, tu está fazendo um estudo num laboratório e hoje está muito calor aí fora e eu estava fazendo o estudo até de manhã ali com uma temperatura de 18 graus aqui no laboratório e o ar-condicionado pifou. E aí a temperatura foi para 40 e acontece aí que os resultados vão mudar totalmente. Então, ou então características, né, inerente à variável que eu estou estudando, alguma coisa assim. Então, quer dizer, tudo tem uma explicação no aparecimento deles. Agora, o que eu faço com eles? Porque às vezes, gente, ele pode ser considerado um outlier e ele pode existir. Eu sou um outlier no grupo de vocês, mas eu existo com 54 anos, embora, né, faltam 6 para ser idoso, né? E faltariam 14 para mim tomar a vacina hoje, né, mas não tomei. Então, o que acontece? Acontece que eu sou um outlier. O que eu faço com a minha idade? Eu deixo ou eu tiro? Então, aí é uma questão toda do pesquisador. O pesquisador é o cara que decide se aquele valor tu vai abandonar ele ou tu vai conservar ele. Então, tu vai deixar a idade do clã no grupo ou vai tirar a idade do clã? O que eu decido? Se eu decido o que tu quiser. É tu que vai decidir. Se tu deixar, vida que segue. Se tu abandonar, tu tem que fazer tudo de novo. Tem que rodar de novo o programa, porque ele vai mudar a média, vai mudar a mediana, vai mudar o desvio padrão, vai mudar o estilo do gráfico, vai mudar tudo. Então, tu vai ter que rodar de novo. Por isso que tem no SPSS lá o que a gente chama lá da programação, que ele gera para nós, e que é bom tu sempre ficar com ela, porque se tu tiver que gerar de novos resultados, tu não precisa fazer tudo de novo, tu só manda rodar. Isso a gente vai ensinar uma técnica muito boa de fazer isso. Tá? Então, a questão do outlier, ela é isso aí. Então, ela vai depender muito da percepção do pesquisador para saber se aquele valor realmente ele existe, o clã com 54 anos ele tem mesmo, ou vocês anotaram errado a idade do colega de vocês aí que está na turma. Eu acho que não tem errado. Bom, tu tem que ter certeza para abandonar e tu tem que ter certeza para conservá-lo também. Tá? Então, o outlier, ele é um valor, né, estranho no ninho, como a gente diz. Agora, olha ali o que está escrito, pós-eliminação. Eu vou ter que fazer toda a análise estatística em relação às observações restantes. Tá? Então, a gente cuida bem. Então, se eu quero tirar esse 12, porque eu vejo que o paciente 12, esse aqui é o número do paciente, tá? Ele está muito distante desse grupo aqui, então tu vai lá e tira esse cara. Mas tu manda rodar de novo e tu vai ver que pode surgir até mais outro outlier, menores aqui principalmente, e vai mudar o estilo gráfico, entendeu? Então, a gente pede muito cuidado em relação a essa questão dos chamados outliers. Normalmente eu vou dizer para vocês que eu deixo, tá? Não porque eu tenho preguiça de rodar de novo, não é isso. É que normalmente em estudos da área da saúde, nós temos resultados bem discrepantes, né? Por exemplo, se a gente for fazer aqui um exame de colesterol aqui, pode ser que vocês todos com a mesma idade tenham colesterol muito diferente um do outro, gente. Pelo menos do meu vocês vão ter, né? Então, quer dizer, com bobagem, né? Então, quer dizer, o que acontece? Eu vou tirar esse dado? Não, esse dado é verdadeiro. Então, por isso que eu digo assim, preste muita atenção na construção do banco de dados. Preste muita atenção na transcrição de um resultado para um papel e do papel depois para o Excel, tá?
porque isso é muito importante. Agora, porque é muito comum tu chegar lá, tu anotou 20 e por cargas d'água tu digitou com teus dedinhos lá 200. Então, é isso que é importante notar. Se está todo no entorno de 20, aparecer um 200, é sinal que está errado. Então, a gente consegue identificar esse erro nos resultados que vão aparecer nos dados do trabalho. Tá? Então, esse é um termo muito importante. Então, preste atenção sobre os ateliês. Aqui ele fala, isso aqui eu tirei de um livro, gente, tá? Essa partezinha aqui, ó. Vamos ver, acho que essa aqui, ó. Eu tirei de um livro chamado Estatística Médica, que é um livro que tem na biblioteca, não virtual, e sim a biblioteca, né, dos livros lá, nossa ali. Eu até pedi para comprar na época, faz tempo que eu pedi para comprar. E lá eu tirei alguns exemplos e tal. E ele fala ali, um pesquisador mediu, entre outras variáveis, a concentração de proteína no humor aquoso dos indivíduos. Observou que uma medida era muito maior que as outras. Então ele verificou lá, quando ele analisou, ele foi pegar lá exatamente o resultado dessa pessoa, ele verificou que havia caído um mosquito na amostra. Tu vai achar esquisito isso, mas é verdade. Caiu um mosquito. E aí o que aconteceu? O mosquito aumentou consideravelmente o teor proteico deste humor aquoso. Tá? O teor proteico era tanto e um mosquito entrou lá dentro, só que não viu que o mosquito entrou e ele analisou os resultados e viu que o teor proteico foi lá em cima. É mais ou menos que nem tu chegar e colocar uma colher de açúcar lá num suco, daqui a pouquinho tu coloca 10 colheres de açúcar no suco. E aí tu só vai ver quando o quê? Quando finalizar e tomar o suco. E ali, quando finalizou e viu, mas aí tu tem condição de ver onde é que está o erro. O erro tá e tu colocou colheres demais de açúcar. É mais ou menos isso, tá? Então, temos técnicas, né, para descobrir os chamados altelias. Mas eu vou repetir. Eu analiso os altelias que aparecem nos trabalhos, mas junto com quem fez o banco, a gente discute, né, alguns casos, assim, é possível ter uma idade tal, né, é possível ter um resultado de peso tal, é possível sim, é o senhor tal que ele tem realmente 100 e poucos quilos. Então, deu, acabou a vida que segue, vamos embora. Ou então, às vezes, a pessoa escreve, digita errado, e aí, para não ralar todo o teu trabalho, é importante que tu discuta, né, se vai deixar ou vai eliminar este resultado. E aí, gente, alguma coisinha que a gente tem umas coisas para fazer mais na época da revisão ali. Alguma coisinha. O banco de dados ali que eu citei agora há pouco para vocês é esse daqui, ó. De novo eu quero insistir, tá, gente? O que é um banco de dados bonitinho? Tá aqui, ó. Desculpa que eu não posso mostrar os nomes aqui. Agora, tirei. Não é legal, né? Então, olha aqui, ó. Tem aqui sexo, data de nascimento, se ele é adulto ou idoso, né? Idoso é mais de 60, qual o motivo, se teve alta, teve óbito, como é que foi. Então, tipo de AVC. Então, ela fez um estudo, tá? Foi um estudo ali com o tipo de AVC, se era isquêmico ou hemorrágico, e a gente fez uma análise estatística muito interessante para o trabalho. E aí, desenvolveu o trabalho, agora o trabalho vai ser apresentado nessa semana da enfermagem lá. É legal. Isso aqui é um banco de dados perfeito, tá? Eu só que dou nota 10 para esse banquinho dela, né? Que bota as variáveis aqui em cima na primeira linha, tá vendo? Opa, de novo ali. As variáveis na primeira linha e depois os resultados todos aqui embaixo. Então, olha aqui, ó. 94 pacientes. Então, tem um banco de dados realmente bem grandioso. E aí eu peguei só esse pedacinho para a gente brincar um pouco aqui com como calcular eles usando a média, usando o Excel. Ele não quer entrar ali. Aqui. Certo, gente? Deixa eu parar aqui de gravar, porque agora a gente vai só conversar um pouquinho. Para de gravar. Parei de